Boa tarde. Eu gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que nos assistem. Também agradecer à comissão organizadora do Congresso pela acolhida desta mesa, proposta pelo GT Gênero e Saúde da Abrasco. O GT tem buscado pautar o tema do aborto nos eventos da associação, sobretudo nos congressos de epidemiologia. A epidemiologia tem sido fundamental na produção de um corpo sólido de conhecimento sobre o aborto no Brasil, evidenciando os efeitos da criminalização da prática no país, que resulta em enorme mortalidade evitável e sofrimento às mulheres, sobretudo as mulheres jovens, as negras, pobres das regiões norte e nordeste do país. Nosso propósito aqui hoje à tarde é propiciar uma reflexão sobre o aborto, com ênfase nas desigualdades sociais, ampliando a discussão para além das dimensões religiosas e moral que predominam no debate social brasileiro. Assim, a gente convida vocês a ouvir nossas apresentadoras, pesquisadoras de diferentes instituições públicas no Brasil, que investigam o tema, irão situar o estado da arte sobre o aborto inseguro no Brasil, tratar de aspectos relevantes que ainda são pouco explorados, como os retardos da atenção e as desigualdades raciais. Essa discussão se torna ainda mais oportuna e relevante no contexto atual, um contexto que alia crise sanitária, crise econômica e social, um cenário de retrocesso de direitos, corrosão de avanços, que no caso do aborto, tímidos avanços, nas últimas décadas. Esse também um contexto institucional em que nunca tínhamos antes presenciado de uma posição explícita anti-direitos reprodutivos e sexuais do governo federal e contrária ao direito ao aborto em particular. Também uma maioria de projetos de lei do legislativo visando restringir os poucos permissivos legais ou mesmo proibir o aborto em qualquer circunstância. E no STF, desde 2017, em tramitação, a DPF 442, que propõe a descriminalização do aborto até 12 semanas. Com a emergência da Covid, em meio a essa condução desastrosa de resposta da pandemia por parte do governo federal, a gente constata uma ausência da garantia do funcionamento dos serviços de saúde reprodutiva, o que contraria recomendações de organismos internacionais que, baseados em experiências prévias de países que viveram crises humanitárias e sanitárias, viram aumentar gravidez indesejadas, aborto e mortalidade materna. A gente tem visto os dados alarmantes da mortalidade materna no Brasil. Então, nesse sentido, eu apresento vocês as nossas palestrantes, professora Sandra Fonseca, professora da Universidade Federal Fluminense, Thalia Velho Barreto Araújo, professora permanente do Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutora em epidemiologia, Emanuele Freitas Góes, doutora em saúde coletiva, pesquisadora pós-doc do SIDAX, Fiocruz, Bahia. Então, eu passo a palavra imediatamente a Sandra e agradeço demais todas elas terem aceito o convite do GT e agradeço ao apoio técnico aí o pessoal nos ajudando. Boa tarde. Vou começar também agradecendo essa fala maravilhosa da Grace, que só assim, né, nos anima a continuar pesquisando sobre o tema. Vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se vai dar certo. Está aparecendo, gente? Está tudo ok? Sim. Bom, então, coube a mim, né, responder, né, uma pergunta bastante difícil sobre aborto inseguro, o que sabemos no Brasil. E aí eu vou voltar bem pouquinho no tempo
a minha participação, né, em responder um pouco essa pergunta começou em 2017. A gente estava, né, num desses momentos de pico, né, que a Grace acabou de comentar, movimentos feministas no Brasil, na América Latina, e aqui no Brasil, né, bastante intensa a discussão em torno da arguição, né, de descumprimento de preceito fundamental, que propunha, né, descriminalizar a interrupção voluntária da gravidez nas 12 primeiras semanas de gestação. E aí eu e uma outra colega, Rosa Domingues, nós fomos convidadas a tentar fazer uma revisão sobre o tema. Então, a gente se debruçou sobre o que já existia, né, de conhecimento, existiam revisões anteriores, né, havia 2 grandes revisões, pelo menos, mas que elas mesmas apontavam algumas lacunas no conhecimento. Elas tinham identificado poucos estudos populacionais, uma predominância, né, de população usuária do SUS, e ainda algumas dúvidas em relação ao impacto dos determinantes sociais. E essas revisões tinham ocorrido antes de algumas normas, né? A norma técnica do Ministério da Saúde nas situações de aborto legal e a mudança da lei que incluiu a anencefalia como um dos permissivos, né, para o aborto no país. Num primeiro momento, quando eu disse, né, que eu e Rosa fomos convocadas, quem nos convocou foi um grupo, né, de advocacy, né? Não sei como é que a gente está traduzindo isso para o português, que estava preocupado, né, com essa questão do Supremo e que queria trazer material, né, para embasar essa discussão. E aí isso gerou um relatório. Nesse momento, a gente fez uma revisão da literatura sobre aborto de uma maneira geral, no período de 2010 a 2017, tentando, né, pegar o gancho, né, do que tinha sido estudado nas revisões anteriores. No bojo, né, da construção desse relatório, a gente passou a contar, né, com a colaboração luxuosa da Grace, da Estela, né, da Universidade Federal da Bahia, e com a Duca, né, da Fiocruz. E a ideia, então, foi não só ampliar a revisão, né, porque aí o tempo foi passando, esse relatório foi apresentado, né, mas a gente já estava chegando, né, passando por 2018. Então, a ideia foi realmente fechar o arco temporal, né, desde os últimos artigos das revisões anteriores, 2008, até o ano mais recente, 2018, e surgiu a ideia de elaborar artigos, né, que trouxessem um pouco de conhecimento sobre esse tema. Então, né, eu e Rosa, mais essas 3 pesquisadoras, nós produzimos 3 artigos, um sobre aborto legal, um sobre aborto inseguro e outro sobre exatamente os desafios da pesquisa sobre o tema. Esses artigos, né, posso dizer que com orgulho, fazem parte de um suplemento de cadernos de saúde pública, que tem essa capa linda, né, que foi publicado em 2020, com vários artigos, inclusive, né, das outras palestrantes que estão aqui. Eu super recomendo a leitura desse suplemento para, né, epidemiologistas, né, e pesquisadores em geral. Bom, aí, retornando, então, à minha pergunta, eu vou falar, eu vou trazer basicamente o que a gente identificou nessa revisão aqui sobre aborto inseguro. A gente está chamando de aborto inseguro o aborto induzido, ou seja, quando a mulher optou, né, por interromper voluntariamente a gravidez, e como no Brasil, com exceção daquelas 3 situações, né, ameaça à vida, estupro e anencefalia, ele não é legal, ele vai ser sempre realizado em condições, né, clandestinas, não adequadas, então a gente resolveu chamar de aborto inseguro mesmo. Nossos principais pontos, né, de pesquisa eram a frequência com que ele ocorria no Brasil, quais as características dessas mulheres e o que já poderia ser identificado como um fator associado à realização do aborto e as complicações decorrentes do procedimento. Então, a gente ampliou nossa revisão sistemática, né, bem rápido aqui. A gente focou PubMed e Lilacs, a gente queria estudos brasileiros, e a gente priorizou metodologia quantitativa, até porque, né, uma das primeiras perguntas era quantos, o período eu já falei, a gente não fez restrição de idioma, eu e Rosa, né, e depois as colegas que chegaram, né, assim, todas as etapas foram realizadas de forma independente,
e a gente usou o instrumento do Instituto Joana Brix para avaliar a qualidade dos trabalhos. A gente selecionou 50 artigos, 25 estimavam, de alguma maneira, a frequência de aborto em diferentes períodos, né, entre 2000, aliás, anterior, né, a 2008 e 2018, perfil das mulheres e os fatores 22, e 22 avaliaram complicações. Claro que aqui soma mais que 50, porque um artigo, né, avaliou mais de um desfecho. Vou apresentar alguns desses resultados, vou tentar assim, passar rápido pelos números, né, que eu acho que interessa mais realmente é o conteúdo. Em relação à frequência, a gente identifica, né, inicialmente, que existem duas grandes metodologias para quantificar a realização do aborto. Um método direto, em que você entrevista as mulheres, tem várias técnicas, sendo que a técnica de urna, né, foi usada nas grandes pesquisas sobre o aborto de 2010 e 2016 no Brasil, e métodos indiretos, que eu vou detalhar um pouquinho. Com o método direto, a gente vê que estudos que avaliaram o Brasil inteiro, a prevalência, né, neste período estudado, e aí o que acontece? Quando o artigo é publicado em 2008, ele, na verdade, se refere a um período anterior. Então, a gente acabou abrangendo um período muito grande em que os estudos foram realizados. Né? A gente tem um delay, né, entre a realização de um estudo e a sua publicação. Então, a prevalência variou, né, de 2,3% a 16%, exatamente, né, pelos momentos em que as pesquisas foram feitas e pela forma, né, que eu vou comentar um pouquinho no final. As duas pesquisas nacionais de aborto, né, do grupo da Débora Diniz, elas identificaram uma prevalência, né, de realização de aborto ao longo da vida de 15% em 2010 e de 13% em 2016. E já, né, nesses estudos nacionais ficam bem claras as diferenças sociodemográficas. Para dar um exemplo aqui, entre as mulheres de baixa escolaridade, esse percentual é 22%, e nas mulheres de alta escolaridade, ele é praticamente metade, entre 10% e 11%. Estudos locais, né, que eu não vou denominar todos aqui, seria, né, muito tempo, a variação é enorme, né? Além de avaliarem diferentes populações às vezes muito restritas ou muito específicas, e diferentes tempos, essa variabilidade foi muito grande. O método indireto é um método que foi proposto, né, há algum tempo atrás pelo Instituto Guttmacher, e que ele usa as internações por complicações de aborto, né? Aplica uma fórmula para descontar, né, para você descontar, né, quem não internou, quem fez aborto, mas não internou, os abortos que foram espontâneos, né, a mulher internou por complicação, mas o aborto foi espontâneo, e, dependendo do país, por exemplo, no Brasil, a gente só tem esse dado de internação, esse dado regular, para o SUS, né, para as internações públicas. Então, a gente também dá um desconto na fórmula. E aí, a partir do número de internações, você estima o número de abortos. 2 grandes estudos foram feitos em nível nacional, cobrindo períodos mais ou menos semelhantes, né, vindo da década de 90, entrando, né, 2012 e 2013. Os dois identificaram uma tendência temporal de declínio, né, de diminuição da ocorrência de aborto inseguro, mas bastante desigual nas regiões, né, maior nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, e com clusters de alta prevalência nessas regiões. A estimativa desses estudos ficou em torno de 16 a 17 abortos realizados para cada 1.000 mulheres em idade fértil, que é um indicador muito usado para estudar aborto. E o outro indicador é a razão de aborto por nascidos vivos, ou seja, para cada 100 nascidos vivos, cerca de 30 abortos foram realizados nesses períodos estudados aqui. Só para adiantar, esses números estão um pouco abaixo do que é estimado para a América Latina. Pode significar, né, que o Brasil talvez tenha taxas menores, quanto pode significar que esse método, né, ele é um método ainda bastante falível, né? Bom, qual a característica dessas mulheres que foram, né, que sofreram um aborto inseguro? A gente vê uma associação com a idade, né? Então, quanto mais velhas as mulheres, mais elas vão relatar a experiência de aborto. A idade na primeira relação sexual, né, quanto mais nova, né,
mais abortos ela realizará ao longo da vida, né, pela maior exposição. Aqui a gente identifica, né, uma desigualdade racial, né, um relato maior em mulheres de cor da pele preta do que cor branca. A renda baixa e a escolaridade baixa também com uma frequência maior da realização do procedimento. Número de parceiros de associação positiva, número de filhos, quanto mais filhos, né, mais realização de aborto de forma crescente, mais as mulheres solteiras do que as casadas, mais no meio urbano do que no rural, e mais em moradoras de favelas e mulheres em situação de imigração. As complicações relatadas, a gente achou estudos mais ou menos antigos, né? Ainda assim, vinha ocorrendo, né, um relato de queda da taxa de hospitalização. Quer dizer, o aborto continua acontecendo, mas talvez esteja acontecendo menos complicação. As complicações mais comuns, né, são infecção e hemorragia. As maiores taxas, novamente, né, regiões norte e nordeste, e menores na região sul. Dessas complicações, recentemente, esse conceito, né, do near-miss materno, ou seja, aquela mulher que ficou muito grave, quase morreu, mas sobreviveu, esse conceito tem sido muito usado em obstetrícia e foi observado tanto, né, na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006, uma ocorrência do near-miss com aborto, quanto nesse estudo que foi feito também em nível nacional, em hospitais, né, de todo o Brasil, embora o número, né, o percentual de near-miss e de óbito materno por aborto seja um percentual baixo, essas mulheres evoluem com mais gravidade. Então, o índice de mortalidade, num caso, né, de morbidade materna que evolui para near-miss, a possibilidade dele evoluir para óbito é mais alta do que nas outras condições. De novo, hemorragias e infecções, e as infecções são muito mais elevadas, né, já é de se esperar, nos casos de aborto inseguro comparados com aborto espontâneo, quando se consegue definir a diferença. Para a mortalidade materna, vou apresentar aqui alguns dados, né, da razão de mortalidade materna específica por aborto. Então, a gente, né, até o momento da nossa revisão, a gente não tinha identificado estudos em nível nacional nesse período, né? Mas tinha de alguns estados, né? Então, assim, 2 estados da região sul com essa razão, no Santa Catarina, em torno de 1,5, mas dentro do próprio estado, uma variação muito grande, então, em algumas regiões chegava a 5 por 100 mil nascidos vivos. No Paraná, num período um pouquinho mais próximo, né, em torno de 3,6 por 100 mil nascidos vivos. E eu destaquei aqui esse estudo de Minas Gerais, que foi um estudo muito interessante. Ele pegou um período grande e ele aplicou a metodologia do enfoque de causas múltiplas. Então, ele não se baseava apenas na DO, que tinha a causa básica claramente como aborto. Ele também procurou em outros campos da DO, né, causas associadas, né, no campo 2. E aí, o que acontece? Quando você faz essa investigação, aumenta em quase 40% a causa da morte materna relacionada ao aborto. Então, né, dá uma ideia de como a gente ainda não sabe, né, a totalidade do impacto do aborto na mortalidade. Aqui, outros 2 estudos locais mostrando percentuais elevados de aborto, né, como causa de óbito materno. Aqui eu roubei informação de um outro estudo que está nesse suplemento, que é o estudo do Bruno Cardoso, né, e o grupo dele, da Secretaria de Saúde do Rio, em que ele esse estudo saiu junto com o nosso nesse suplemento, então, assim, ele não entrou na nossa revisão, né? E ele estimou a razão de mortalidade específica pelo aborto no Brasil, num período um pouco mais novo, né, mais recente, 2006 a 2015, e a gente vê que fica em torno de 3 por mil, teve uma discreta diminuição, isso o Brasil como um todo. Esse nível é maior nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, sendo que no centro-oeste tem aumentado. Então, é algo bastante preocupante. Uma complicação que eu deixei aqui para o final, né? A gente sempre se preocupa, fala das mulheres que estão, né, morrendo, o evento extremo, mas existem alguns estudos mostrando também um comprometimento da saúde mental para mulheres que tentaram e não conseguiram o aborto, né? Por toda essa condição de estigma, né, da dificuldade de acesso, e aí elas vão sofrer uma maior prevalência de transtornos mentais comuns, e uma maior prevalência de depressão. Então, é outro cuidado que a gente tem que ter quando avalia, né, esse evento.
Fazendo uma síntese de todos os estudos, que a gente, quais as certezas, né, que a gente ficou? O aborto, quanto mais velhas as mulheres, elas vão ter mais relato, mas o pico de realização é entre 20 e 29 anos, que é o auge, né, da idade fértil. A estimativa mais conservadora é de 500 mil e a estimativa, né, mais alta é de cerca de 860 mil mulheres realizando aborto inseguro no Brasil todos os anos. E elas têm variadas idades, variados credos religiosos, variados grupos sociais. Ainda assim, destaca-se uma vulnerabilidade dessas mulheres, né, em relação à escolaridade, renda, cor da pele e a condição conjugal. Pareceu para né, a gente não achou nenhuma série temporal atualizada para o Brasil, mas comparando os estudos mais antigos da PNDS, né, dos anos 96 e 2006, não nos parece haver uma grande mudança, e mesmo os números da PNA de 2010 e 2016, não há uma diferença, essa diferença aqui não é significante, então parece que está mais ou menos estabilizado para o período que a gente estudou. As internações provavelmente reduziram mesmo, por complicação, o número de abortos está mantido, mas a complicação talvez tenha diminuído, e aí a grande pergunta é se isso a gente pode explicar pelo misoprostol. A gente acredita que sim, né? Mas o misoprostol, né, da outra apresentação, como ele também está sendo criminalizado. Ainda assim, nossas taxas são mais elevadas que a de outros países, né? A gente, na comparação, a gente perde, e para todos esses indicadores a gente mantém desigualdades regionais. Como eu destaquei, né, o aborto ainda é causa de mortalidade, né, near-miss, óbito materno, desfechos de saúde mental. O que a gente percebeu também nessa pesquisa, e aí a gente, né, realmente, esse artigo, né, que teve a condução, né, da Grace e da Estela, a gente identificou muitas fragilidades, muitos desafios, né, no estudo do aborto, métodos muito diversos, parâmetros imprecisos que a gente usa nessas estimativas, a indisponibilidade de dados do setor privado, a não padronização de códigos da CID-10 entre os estudos. Quando a gente quer falar de fatores associados, né, ou mesmo das estimativas, a gente vê que varia muito a população. Para quem a gente pergunta se já fez aborto? Para todas as mulheres? Para as mulheres que estavam, né, grávidas recentemente, ou só para aquelas cuja gravidez era indesejada? Porque esse percentual é muito elevado, né? Embora exista todo um imaginário de que o destino da mulher é ficar grávida e ser sempre feliz com essa situação, a gente sabe que o percentual de gestações indesejadas é muito alto, então talvez o grupo ideal para a gente avaliar isso fosse dessas mulheres. A maioria dos desenhos de estudo foi transversal, então a causalidade fica comprometida. O momento em que você coleta essa variável, né, muitas vezes é na ocasião do aborto, então você não consegue relacionar, né, temporalmente. E alguns estudos comparavam mulheres com aborto provocado e mulheres com aborto espontâneo, que é uma coisa que para a gente não faz sentido algum. Então, acho que a gente tem que fazer algumas recomendações, né, para os próximos estudos. Para fechar, também não fez parte desse nosso estudo, mas assim, uma mínima atualização, né? Uma mestranda, né, realizou um trabalho que foi usar aquelas estimativas indiretas para o estado do Rio, de 2008 a 2017. E o que a gente tentou melhorar aquela fórmula que eu falei, né, com os indicadores atuais do Rio de Janeiro, uso de plano de saúde, faixa etária, e a gente viu que está estável, né? O número de internações por aborto, em anos bem recentes, 2008 a 2017, mudou muito pouco no Rio. Reduziu um pouquinho para as adolescentes, mas aumentou para a faixa de 40 a 44 anos. Então, né, as mulheres continuam recorrendo ao aborto em condições inseguras. Eu acho que eram esses recados que eu queria trazer para vocês, e agradeço muito estar aqui nesse congresso que tem esse título lindo, né, Conhecimentos e Ações para a Equidade, e a gente aqui, né, está falando de muita desigualdade, de muita injustiça, né, ainda para esse evento, né, da vida reprodutiva da mulher. É isso, obrigada. Deixa eu... alguém... Já tiraram, né, a apresentação? Obrigada. Retiraram, e a gente deixa as perguntas para o final.
Eu queria passar, então, rapidamente, agradecer a Rosa por 20 minutos exatos e passar a palavra à professora Tati. Já passou a palavra para mim? Não chegou? Passou a palavra para mim? Sim, Thalia, pode começar a sua apresentação. Como é que já chegou? Fecha aqui. Não, e aí? Ah, tá. Aqui. Esse, aí faço o quê? Está aparecendo, Grace, já a apresentação? Chegou? Sim, Thalia, Sim, está aparecendo. mas não está no modo apresentação. Ah, tá, desculpa. Agora? Tudo bem agora? Ok. Então, eu vou começar agradecendo o convite, né? Essa iniciativa do GT de Gênero, agradecendo a Grace Menezes, uma referência para mim na pesquisa de aborto, né? E dizer que é uma satisfação muito grande partilhar essa mesa com a Emanuele, com Sandra, e trazer a discussão sobre essa questão do aborto, que continua sendo uma questão muito importante para as mulheres do Brasil, como caracterizou Sandra. Então, me coube, sim, eu quero também cumprimentar a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. E dizer que é um prazer enorme estar aqui agora, né, e poder apresentar esses dados do Grave SUS. Então, falar da trajetória de mulheres em situação de abortamento, em processo de abortamento na busca de cuidado, é falar de mulheres em situação de maior vulnerabilidade social. Aquelas mulheres que, por suas condições financeiras, não podem ter acesso a procedimentos seguros, realizados com privacidade, e que percorrem itinerários mais complexos para conseguir interromper a gravidez e enfrentam inúmeras barreiras para ter acesso a cuidados no serviço de saúde, a ser atendida nos serviços de saúde, quando de uma complicação ou mesmo para finalizar o processo com o esvaziamento uterino. Os dados que eu vou utilizar, que eu vou apresentar, eles são provenientes do estudo Complicações Precoces na Gravidez, atenção prestada na Rede SUS, no Nordeste, uma abordagem interdisciplinar e multicêntrica, que é um estudo que foi feito em 3 capitais do Nordeste, Salvador, Recife e São Luís, e que incluiu, no seu componente quantitativo, 2.804 mulheres, com adesão muito alta de 91% do total de mulheres elegíveis. Quem eram as mulheres elegíveis? Eram todas as mulheres atendidas em 19 hospitais da rede SUS, com 18 ou mais anos de idade, internada por aborto independente de ser espontâneo, declarado espontâneo ou voluntário, né? E desde que não fosse abortos previsto em lei. Então, essa pesquisa teve um componente quantitativo e também um componente qualitativo. Eu vou apresentar dados mais do componente quantitativo. Então, os objetivos do Grave SUS, esse projeto foi delineado tendo como referência para parte dos seus objetivos, né, ou na sua concepção como um todo, um modelo teórico proposto por 2 pesquisadoras, Tadeusz e Meile, em 1994, para análise do processo das dificuldades enfrentadas que levavam a mulheres, desde a complicação, do aparecimento de uma complicação obstétrica, até o óbito materno, o que é que contribuía para construir esse óbito na trajetória, desde o aparecimento das complicações. Dos 3 atrasos, nós temos 3 momentos. Não é? Ele tem um recorte do que é denominado primeiro atraso, que são o que foi considerado por essas mulheres na avaliação da gravidade da complicação apresentada e o que contribuiu ou dificultou a decisão de procurar um serviço de saúde.
O que é denominado como segundo atraso é um intervalo de tempo em que tomou a decisão e levou para conseguir chegar à unidade onde foi finalmente admitida e atendida. E o terceiro momento, o terceiro atraso nesse modelo é dentro de uma unidade de saúde, né, onde finalmente a mulher chegou e foi admitida, a avaliação, né, identificar fatores que impediram ou favoreceram, né, mas no sentido mais de retardaram, o acesso a uma atenção adequada e em tempo, ou seja, uma atenção adequada e oportuna. Né? Então, quem são as mulheres, esse quantitativo de mulheres entrevistadas no GraviSUS? Elas são um retrato do que Sandra, apresentou. Elas são, em sua maioria, mulheres muito jovens, mulheres negras, tá certo? Mulheres em situação menos favorável em termos de condições de vida. Em termos de história reprodutiva, tem uma grande diversidade entre elas, mas um predomínio de mulheres que tinham 2 ou mais filhos. E um terço dessas mulheres declararam o aborto, já teve vivenciado uma experiência anterior de abortamento. A declaração do aborto, que gerou esse percurso em direção à busca do atendimento, né, apenas um terço dessas mulheres declararam como provocado. A maioria dessas mulheres tinham menos ou igual a 12 semanas de gestação, o que seria favorável no sentido de intervenções previstas na norma técnica, né? Quase 50% disseram que essa gravidez não era pretendida, ou seja, não fazia mais parte do planejamento dessas mulheres uma nova gravidez, ou elas eram inoportunas, estavam acontecendo num momento desfavorável na trajetória de vida pessoal dessas mulheres. E 31,5% não estavam usando nenhum método, usando nenhum método contraceptivo. Ou seja, o que indica para a gente que existe muita falha ainda no uso de contracepção entre essas mulheres. Né? Então, o que levou as mulheres a buscar o cuidado? Sangramento e dor. Certo? E quais foram as dificuldades enfrentadas? Em torno de 25% das mulheres levaram até 2 horas o processo de decisão, consumiu em torno de 2 horas. Para 25%, elas levaram mais de 48 horas, ou seja, mais de 2 dias, a decidir buscar o cuidado. Né? E é um serviço de saúde, na verdade. E 50% delas, né, em torno de 10 horas. Tá? Por que um terço dessas mulheres relatam dificuldade que certamente está por trás desse tempo, né, que foi necessário para tomar a decisão? A principal razão alegada é a vergonha, o medo de ser maltratada ou humilhada no serviço de saúde, o que não é de estranhar, frente ao relato dos estudos qualitativos sobre a tensão que existe na relação entre os profissionais de saúde e as mulheres em processo de abortamento dentro das unidades hospitalares. Um número muito reduzido dessas mulheres não sabiam procurar atendimento, disseram não saber, e um número 11 mulheres apenas disseram não ter avaliado corretamente a necessidade de procurar. As outras razões alegadas parecem motivos pessoais, mas quando você olha, você vê que é um retrato da situação de maior vulnerabilidade social dessas mulheres. É não ter com quem ir, não ter com quem deixar os filhos, não ter como pagar pelo transporte e não poder faltar ao trabalho. Então, aqui tem uma figura, que é de um artigo, né, sobre os atrasos das mulheres no processo de abortamento, em busca do cuidado, que diz onde essas mulheres buscaram o cuidado, né, a atenção. 76% dessas mulheres se dirigiram diretamente a um hospital. Só que delas, 47% das mulheres ficaram no primeiro hospital. Uma proporção de 17% procurou outra unidade de saúde que não era hospitalar, no primeiro momento, né? E uma proporção de 7% muito reduzida foi procurar outras ajudas fora do serviço de saúde, ou seja, em farmácias ou procurando parteiras leigas. E aqui tem um pouco, que eu vou mostrar em números, a peregrinação, né? Então, existe uma grande peregrinação para conseguir finalmente ser hospitalizado.
50% das mulheres procuraram 2 ou mais hospitais, sendo que 25, quase 26%, ou seja, pelo menos 1 em cada 5 desse total de mulheres, procurou 3 ou mais hospitais para conseguir finalmente a hospitalização. Cada passagem de um hospital para outro, no dado do GraveSUS, nos mostra uma ampliação de 1 dia e meio de retardo para chegar finalmente no hospital onde vai ser feito o esvaziamento uterino ou tomadas outras medidas. E o tempo gasto por essas mulheres, para 25% das mulheres, foi mais de 120 horas. Para 25% foi 7 ou menos, mas para 25% das mulheres foi mais de 120 ou mais horas. De qualquer forma, essas mulheres, em sua grande maioria, chegaram em boas condições. Tá? Então, as boas condições de saúde foram definições aqui, feitas numa conferência de consenso com 25 especialistas. São mulheres que chegaram sem necessidade de uma intervenção imediata, além da evacuação uterina. Tá certo? Depois, se a gente quiser conhecer essa classificação, eu posso mostrar. Então, 5% chegaram grávidas e uma proporção muito pequena, 18 mulheres, um número muito reduzido, aliás, chegou e com complicações severas. O perfil das mulheres com maior gravidade são as mulheres com mais vulnerabilidade social, aquelas mulheres mais expostas às complicações graves, que são aquelas muito jovens, as negras, menor escolaridade, mulheres sem companheiro, com filhos, anteriores, com idade gestacional maior de 12 semanas e com aborto declarado como provocado. Então, essas mulheres chegaram na unidade. Então, aqui começa agora o terceiro atraso. Chegou na unidade, encontraram dificuldades institucionais para ser atendido. 1/3 relata. A grande maioria relata que esperou muito para ser atendida. Uma proporção importante diz que as parturientes eram priorizadas, passadas na frente delas, e 19% diz que esperou a disponibilidade de um leito, para que pudesse ser admitida. E o atraso, tá certo? Esses dados que eu vou apresentar agora, eles são do GraveSUS, mas eles são provenientes da dissertação de Romina Ramui, que foi uma dissertação defendida no ISC. Os dados anteriores são num artigo que eu lidero, que é sobre o primeiro e o segundo atraso. Então, 50% das mulheres esperaram um pouco mais de 7 horas, ou ainda mais, pelo esvaziamento uterino. 42%, 10 ou mais horas. Dessas que esperaram 10 ou mais, 1 em 5 evoluíram para complicações graves. 16,8 complicações ameaçadoras da vida. 11 quase morreram, foi near-miss, e houve um óbito. 52% dessas mulheres diziam que o tempo foi longo demais de espera. Romina documentou também o risco associado. As mulheres que esperaram 10 ou mais horas pelo esvaziamento, há uma associação com o desenvolvimento de complicação grave dentro da unidade de saúde, porque era dentro da unidade de saúde. Então, é 2 vezes mais a chance de desenvolver uma complicação grave em comparação às que levaram menos de 10 horas. Essa associação é ainda mais forte quando considera só as mulheres que chegaram em boa condição de saúde. Ou seja, chegando em boa condição de saúde, se você espera mais de 10 horas, você tem muito mais chance, mais de 2 vezes chance, de desenvolver uma complicação grave. Isso significou quase 10%, 9,5% das mulheres que chegaram em boas condições de saúde evoluíram para complicação grave durante a internação. Tá certo? Então, o que constrói essa situação? Eu pontuei algumas questões aqui. A atenção dessas mulheres ocorre no mesmo local, nas maternidades, são características brasileiras. As mulheres com aborto vão para a mesma unidade de saúde onde vão as mulheres que vão parir. E são espaços organizados, com uma cultura solidamente formada, de que ali é o espaço para parir. Não é? E tem toda uma significação da maternidade. E essas mulheres são tidas como transgressoras, irresponsáveis e outras questões que são documentadas em vários estudos qualitativos. Então, as parturientes são priorizadas em todo momento do itinerário assistencial, desde o aumento da admissão até
acesso a ultrassonografia, acesso ao espaço cirúrgico, anestesista, porque a maioria do esvaziamento se dá por curetagem. O atendimento é impessoal, né, sem explicações sobre o procedimento, há muito relato de discriminação por parte dos profissionais, até violência institucional, e a alta é burocrática, tá certo? Não se explica fatores de risco, não se agenda o retorno, se ofertava pouca informação sobre contracepção ou onde buscá-la. Isso talvez tenha mudado um pouco agora com a história da colocação do DIU pós-parto, pós-aborto. Não sei como é que isso está agora, talvez vocês tenham mais informação sobre isso. Então, a outra questão é a questão da curetagem. A curetagem é um método, até hoje, né, preferencial, apesar de contrariar orientações da norma técnica brasileira. E o uso do misoprostol, que devia auxiliar em agilizar o tempo dessas mulheres terem esvaziamento e serem liberadas e diminuir o risco de complicações. Um estudo feito por Berta Brunet, que é uma monografia de residência na UFPE, mostra o uso reduzido e inadequado do misoprostol. Das mulheres que tinham indicação, só 30% tiveram prescrição. Havia 17 tipos de prescrições diferentes, subdosagem, e 76% das prescrições fugiam a recomendações oficiais. 81% terminou, a grande maioria, numa curetagem. Tá? Então, o cenário é bom. Eu me preocupei de pensar o cenário atual, o Grace já falou sobre ele, porque esse estudo data de 10 anos. Eu acredito que mudou muito pouco e talvez a gente tenha ido para uma situação muito mais grave. Houve um aprofundamento da desigualdade social no Brasil, alta taxa de desemprego que atinge mais as mulheres, o fim da farmácia popular, chegou a pandemia da Covid, há relatos de países do oeste da África, pós-ebola, com retração do acesso à contracepção, aumento de gravidez não pretendida, possivelmente vai levar ao aborto seguro. Subfinanciamento do SUS agravado, desmonte da área técnica de saúde da mulher, o não reconhecimento pelo Ministério da Saúde das ações de saúde para saúde sexual e reprodutiva como essenciais, desmonte da rede básica, agora com recém-ameaça da privatização e da possibilidade de verticalização da assistência básica, e, no fim, o recrudescimento da condenação moral e criminalização do aborto. Eu trouxe alguns dados aqui, não vou ler porque já devo ter estourado o tempo, mas, assim, é uma tragédia. Você vê que aumentou no Brasil, de 2016 a 2017, 15% o número de processos de indiciamento de mulheres por aborto. Em São Paulo, esse aumento eu não botei aqui, foi de 25%, tá certo? 70% das denúncias entre 2013 e 2016 foram feitas por profissionais de saúde, em sua maioria médicos, tá certo? Em 2017, a Defensoria Pública fez um levantamento no Rio de Janeiro e mostrou que 65% dos processos em andamento, a denúncia foi feita por profissional de saúde, 20% familiares ou vizinhos. Isso eu acho da máxima gravidade, porque o serviço de saúde deveria acolher essas mulheres, né? Deveria tratar com dignidade, com respeito, de forma humanizada, e não denunciá-las. Nós vivenciamos no Grave SUS, em uma das 3 cidades, uma situação constrangedora, um policial na porta do UTI esperando a alta da mulher, pós-denúncia de um profissional de forma anônima da unidade de saúde. Tá certo? Então, eu não vou me deter em recomendações, eu acho que a fala de Grace já deu conta de muita coisa que eu estou falando aqui, tá certo? Mas eu acho que isso pode vir no debate. Tá certo? Eu não sei se eu extrapolei o tempo, se extrapolei... Não, Thalia, pode falar das recomendações. Nós extrapolamos. É porque eu corri demais com medo de extrapolar o tempo, porque eu estava fazendo... 3 minutos, 3 a 5 eu estava 40 minutos. Aí eu falei, eu tenho que me conter. Então, em termos das recomendações, eu simplifiquei o máximo para falar pouco. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito no momento. Eu dou aula no curso de graduação de medicina da Federal. A gente tem que se preocupar muito com a formação dos profissionais de saúde. Eu acho que a Covid colocou isso na frente da gente, tá certo? O quanto os profissionais de saúde eles têm visões enviesadas sobre questões de saúde pública no Brasil. Há profissionais de saúde no movimento Médicos pela Vida, como se houvesse médicos que não fossem pela vida, completamente negacionista e defendendo esquemas terapêuticos ineficazes.
Em relação às questões de saúde da mulher, dentro do curso médico não se discute o aborto. Quando se discute nas disciplinas de medicina legal, aborto é criminal, uma coisa desse tipo. Tá certo? Se apresenta a legislação. A gente não debate isso, como não debate a questão de violência contra a mulher. Tá? Há estudos no Brasil, inclusive um dos quais eu participei, está publicado nos cadernos de saúde pública, que mostra uma das razões para reduzir a adesão a métodos contraceptivos. Certo? Está associada à violência doméstica, certo? A violência pelos parceiros, e também associada a contingente de gravidez não pretendida. Nesse universo que nós estudamos, que eram todas as grávidas no Distrito Sanitário 2 de Recife, que está dividido em 6 distritos sanitários, era 60% o número de gestações declaradas não pretendidas entre puérperas. Então, as mulheres que interromperam a gravidez não estavam ali. Isso é muito sério. Então, a gente tem que trazer essa discussão para tornar mais ético as condutas dentro do serviço de saúde em relação às mulheres com aborto. E acho que a gente tem que rever também essa questão do local da assistência. Tá? Muita coisa pode ser resolvida pela ANIL, tá certo? Pelo uso do misoprostol, por técnicas menos invasivas do que a curetagem uterina, em regime de hospital-dia. E as mulheres com um aborto mais avançado, com complicações, pode ter uma área reservada dentro dos hospitais para as mulheres em situação de aborto. E, por fim, acho que é urgente uma revisão da legislação. Tá certo? A criminalização do aborto só tem contribuído para criar barreira para as mulheres tomar coragem de procurar o serviço de saúde, para aumentar o risco à saúde das mulheres e à vida das mulheres, e gerar muito sofrimento. Então, eu diria que não é uma questão da gente discutir. Eu sou contra ou a favor do aborto. Quem é contra ou a favor do aborto? Nós somos contra a criminalização, o que ela está gerando. O que temos que discutir é se o aborto deve ou não ser crime. Porque a criminalização do aborto só está trazendo uma série de situações dramáticas para a vida das mulheres do Brasil. Era isso, e eu agradeço a atenção de vocês todos. E todos, muito obrigada, Tânia, muito obrigada. Eu gostaria de passar imediatamente a palavra para a Emanuele. Boa tarde a todas, todes e todos, né, que estão aqui nos assistindo, participando desse diálogo, dessa mesa. Gostaria de agradecer, inicialmente, a Grace e ao Musa, né, ao GT, Gênero e Saúde, por liderar essa mesa e pensar essa proposta para o Congresso de Epidemiologia. E é um prazer estar aqui dividindo a mesa com Thalia, com Sandra e com Grace, né? Nós aqui, das poucas que discutem aborto na epidemiologia, né? Que a gente tem aí uma certa lacuna, e se for falar da questão racial, ainda é maior ainda, né? Então, acho que ficou ótimo, porque a ordem, né, a organização, para poder eu agora vou focar muitas coisas, a Sandra trouxe, a Thalia trouxe, que inclusive eu vou poder passar rapidamente e focar mais mesmo no que é o meu tema de vida, né, de ativismo, de trabalho, é o que eu tenho feito aí ao longo de um tempinho, né? No meu tempo que eu tenho aqui, meu curto tempo. Então, eu vou colocar aqui minha apresentação. Vocês estão vendo? Tela inteira? Deixa eu voltar. Tela inteira, Manu. A tela inteira? Ok. Porque é os segredos do Zoom, né? A gente nunca sabe. Deixa eu minimizar aqui. Então, eu vou falar um pouco, né, com vocês aqui a discussão das desigualdades raciais, do aborto inseguro, né? Diante do que já foi discutido, dessa dimensão do aborto na sociedade, como, né, as vulnerabilidades vai impactar aí e vai gerar o aborto inseguro. Eu vou tentar aqui fazer essa discussão um pouco a partir da reflexão do que as desigualdades raciais, que são desigualdades estruturais, né, como o racismo tem performado a trajetória reprodutiva
de forma distinta das mulheres negras. Então, o que a gente vai observar com os estudos, com as denúncias, é que mesmo já sendo uma situação desfavorável, né, o aborto visto como crime, né, o aborto na sua insegurança, ele ainda consegue ser pior, né, a situação e o contexto, quando a gente aciona aí a lente do racismo e ver que as mulheres negras estão em maior exposição, né, estão em maior risco para uma situação de maior gravidade. Então, vou tentar falar um pouco sobre isso aqui com vocês agora. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem um probleminha aqui, peraí. Ai, meu Deus. Pronto. Não vou, como já disse, né, as minhas colegas já falaram sobre a questão do aborto no Brasil, né, que é um grave problema de saúde pública, é sempre bom lembrar, né, para a gente, sobretudo nessa audiência aqui de um congresso na área de saúde, né, a ilegalidade não impede a sua realização, representa, sobretudo, uma violação do direito à vida, à autonomia e à liberdade das mulheres, né, e aí no Brasil a gente já sabe das 3 situações permitidas, e a ilegalidade do aborto obriga as mulheres a realizar clandestinamente, de forma insegura. E as mulheres que, em geral, estão nessa insegurança são mulheres negras, jovens, pobres de periferias, né, das cidades. E aí, discutir um pouco sobre essa questão como a ilegalidade ela vai impedir, inclusive, o aborto legal, na situação em que ele é legal, né? E aí a gente já foi falado também, mas aí eu trouxe essa referência em relação à violência e a estupro de meninas e adolescentes, né? No Brasil, de 2016 a 2019, a gente teve 48 mil notificações por estupro, né, de meninas e adolescentes, sendo que as meninas de 10 a 14 anos representou 66,3%. E quando a gente olha o perfil racial, a gente vai ter as meninas negras, né, pretas e pardas, representando 60,5%. Né? E aí aqui tem, para a gente lembrar, a nossa precária, né, implementação de serviço de aborto legal no país, né? O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde informa que apenas 90%, a gente tem 90% de prestadores de serviço especializado na atenção à vítima de violência sexual e que também faz a interrupção, né, da gravidez prevista em lei. Essa fonte aqui é de um site chamado Mapa do Aborto Legal e que vai explicar, inclusive, toda essa forma de coleta, né, que eles identificam até para além do que está dentro do CNES, mas eu quis botar aqui o que a gente discute dentro do que está registrado no estabelecimento, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. E aí, para a gente visualizar bem, quando a gente fala que a ilegalidade impede o aborto, mesmo quando ele é em situação legal, eu lembro, para recordar, né, a história da menina de 10 anos do Espírito Santo, que é a frase que ela fala, né, quero voltar logo para casa para jogar futebol, a gente acompanhou todo o processo dessa menina para conseguir realizar o aborto, só conseguiu realizar o aborto em Recife, inclusive, né? Toda a saga, realmente foi uma saga mesmo, foi uma via crucis, né? Inclusive, aí usando esse termo religioso, mas foi realmente uma via crucis para que a menina, né, que é uma menina de 10 anos, conseguisse acessar um direito, né, que é o aborto legal. Então, que dimensão é essa que a gente consegue pensar que uma criança pode parir, mesmo em situação de não fosse legal, isso deveria acontecer, como é que a situação que é legal consegue pensar no seu impedimento? Né? Então, para a gente ver que essa ilegalidade que está em torno da gente, que está na nossa vida, vai impedir a realização do aborto legal e vai impedir que as mulheres também procurem o serviço, porque sabe que no serviço há todo esse processo de negação do acesso ao direito. Né? Então, como essa questão ela termina aí tornando muito nebulosa a situação, né? Violando mesmo, de fato, o direito reprodutivo. Né? E aí também a Tara até trouxe no final sobre a pesquisa realizada na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né? E essa questão também da ilegalidade, da vista, né? Ver o aborto como um crime,
vai fazer com que também seja diferente para mulheres negras e brancas. Tá? Então, as mulheres negras, elas vão ser vistas, elas vão ser mais criminalizadas do que as mulheres brancas. Isso no meu estudo de doutorado, Racismo e Aborto, eu vou falar por conta de outros estudos realizados nos Estados Unidos, que vai informar que mulheres que procuram serviço com aborto espontâneo, elas são sempre, mulheres negras, elas são, na grande maioria das vezes, elas são questionadas, né? Sempre elas são mais questionadas em relação ao aborto, se ele era realmente espontâneo ou provocado. Então, essa leitura sobre que as mulheres negras, elas sempre nunca estão desejando a maternidade, nunca estão desejando aquela gravidez, sempre estão realizando aborto, sempre estão provocando aborto, é o imaginário que desvincula a imagem das mulheres negras à maternidade. Por isso que essa leitura também dos profissionais de saúde, ela chega até os profissionais de saúde, nessa leitura de que as mulheres negras não estão vinculadas à maternidade, então, de pronto, acredito que aquela mulher que chega no serviço, aquela mulher negra que chega no serviço, elas chegam com aborto provocado. Não foi aborto espontâneo porque elas não estavam, né? Elas tiveram relação sexual, engravidaram, mas não tiveram um planejamento para a maternidade. Quer dizer, eu estou trazendo uma outra dimensão para a gente fazer a reflexão, porque o racismo vai trazer várias dimensões, de várias interpretações do que é vivenciar uma trajetória reprodutiva atravessada pelo racismo, né? Então, é um pouco nesse sentido a reflexão quando a gente vai encontrar informações como essas. E aí, falando ainda sobre o serviço e as denúncias, eu trouxe aqui essa informação, né, do começo do mês, né, sobre um hospital que foi, finalmente, um lugar aconteceu isso, né, teve que pagar a indenização por conta da denúncia, quer dizer, isso aqui é a exceção que deveria ser a regra, né? Então, eu trouxe aqui só para a gente lembrar que é possível, que a gente está falando não é só, né, não é uma coisa que não possa acontecer. Então, se tem um caso em São Paulo que foi possível acontecer, é porque é possível acontecer. Então, a gente está fazendo o discurso correto mesmo de continuar falando sobre isso e denunciando de diversas formas. Então, eu trouxe para poder a gente lembrar um pouco disso. Aqui, a minha tese de doutorado, eu vou falar muito rapidamente, assim, eu posso até pular várias coisas, porque a Thalia trouxe, né, que o meu estudo de doutorado integra a pesquisa GraveSUS, né, mas aí eu vou trazer a dimensão da discussão racial, onde eu vou observar todo o processo, olhando as mulheres pretas, pardas e brancas, e aí a gente vai ver que há diferenças, né? Há ali desigualdades entre elas, né? Então, o estudo vai evidenciar que o racismo afeta a forma como as mulheres negras vivenciam esses eventos reprodutivos, que eu já falei aqui, né? Configurando cenários desfavoráveis na gravidez, diante da sua decisão pela interrupção, dificuldades na busca pelo cuidado, atenção à internação hospitalar para a finalização do aborto. Os mecanismos pelos quais opera o racismo se expressam nas relações interpessoais e afetivas também, e vai interferir ali também na prática, né, de saúde. E o estudo, nesse estudo, a gente vai ter as mulheres, maioria, né, são pretas e pardas, as mulheres pretas têm menor nível de escolaridade e relatam mais de não ter religião, em que pese a grande maioria, mais de 70% relatam ter religião, né? Então, as pretas é que relatam mais não ter, mas todas ali estão em torno de 70%. E aqui, em que pese a gente tenha um estudo homogêneo no sentido de ser Sistema Único de Saúde, né, região Nordeste, a gente vai encontrar as distinções e as desigualdades entre mulheres por conta das desigualdades raciais, né? Então, o estudo vai mostrar para a gente que... desculpa, acho que eu passei, né? O estudo vai, por exemplo, aqui eu vou trazer alguns pontos aqui em relação à atitude diante da gravidez e qual era a reação das mulheres. E aqui a gente vai ver que mulheres brancas ficaram mais contentes e mulheres pretas pensou em fazer um aborto, né, destacando aqui o que aparece mais diferenças entre elas. Em relação à atitude do parceiro, a gente vai ver também que os parceiros das mulheres brancas
apresenta o maior percentual entre os que ficaram contentes, enquanto das mulheres, tanto as pretas quanto as pardas, o dobro, né, elas informam que não acreditou, sumiu ou não soube, né? E aí mostrando para a gente esse cenário das denúncias das mulheres no processo das relações afetivas sexuais das mulheres negras, né? O tempo de gravidez, quando ocorreu o aborto, então as mulheres pretas, o aborto ocorre com mais de 12 semanas, e o tipo de aborto declarado, as mulheres pretas declaram mais aborto provocado, né, em relação às pardas e às brancas. Procurar o primeiro, e aí já em relação ao serviço, a procura pelo serviço, o primeiro serviço, né, procura de cuidados para o primeiro atendimento, a gente vai ter as mulheres brancas com maior percentual nos hospitais particulares, clínicas, consultório privado, né, e outras soluções, que é aquela, né, que a Thalia, inclusive, falou, né, de farmácia, de curiosas, a gente vai ter aí um percentual para as pretas mais que o dobro quando a gente compara com as brancas, né? Então, toda essa distinção que a gente vai observando no estudo. O número de serviços procurados, a gente vai ter as pretas que não procurou nenhum, só esse que ela está, né, internada, a gente vai ter o maior percentual, né, e atendimento em todos os serviços se teve, né? Então, as brancas vão ter maior percentual. E aí, eu sempre recordo a história de Igreane. A história de Igreane foi uma jovem negra, né, que morreu por aborto, por realizar método caseiro, né, o talo da mamona, por ajuda de uma curiosa, e que morreu com infecção generalizada e que demorou de procurar o serviço por medo de ser maltratada, por medo de todo o estigma e o preconceito e o crime que está em torno do aborto. Então, a história de Igreane é uma história que dá vida a esses números também, junto com essas mulheres que cooperaram com a pesquisa. Então, as mulheres que abortam ou que precisam procurar o serviço para finalizar o aborto, em geral, aguardam, né? Então, é a situação limite, quando já não tem jeito, aí procura o serviço. Enquanto isso, vai tentando meios de não precisar procurar o serviço, porque o serviço, a gente sabe o que vai encontrar no serviço, diante de toda a discriminação, preconceito e estigma. E isso é pior, é claro, para as mulheres negras, sobretudo as pretas, né? Como aqui a gente pode ver, medo de ser maltratada é mais que o dobro quando a gente compara com as mulheres brancas, e não tinha dinheiro para transporte também se destaca, né? Para as mulheres, mais que o dobro também para as mulheres pretas, né? A gente vai ver um gradiente entre elas. E aqui esse estudo também realizou as barreiras individuais, que foram essas, né, que eu apresentei. A gente faz um construtozinho, né, sim e não, para todas as barreiras, e as pretas vai ter aí o maior risco entre aquelas que enfrentaram, tiveram todas as barreiras e na procura pelo primeiro atendimento, né? Então, as pretas e pardas nesse estudo, então a gente vai ter aí um risco de 1,7 e as pardas 1,5 em relação às brancas, né? Então, o racismo no serviço de saúde e o estigma em relação ao aborto podem atuar simultaneamente, que é o que a gente observa aqui nesse estudo, né? Retardando a ida das mulheres pretas e pardas na busca pelo serviço, e essa decisão desencadeia uma situação limite, né? O que leva ao maior agravamento do quadro pós-abortamento, né? E aí, quando chega no serviço, né, para chegar nesse serviço em que elas estão, para finalizar o aborto, as mulheres brancas usam transporte particular em maior percentual, e as mulheres pretas usam transporte coletivo, né, em maior percentual. Motivo de ter procurado aquele serviço, então eu destaco aqui, seria bem atendida, as mulheres brancas têm esse destaque, né? As mulheres pretas têm um destaque e pardas, sabia que ali atendia caso de aborto, ou seja, vai solucionar o problema, para além de tudo, né? Em condições de chegada, em que pese chegar em boas condições, mais de 90%, mas quando a gente olha regular, grave, muito grave, a gente tem mais que o dobro as que chegaram nessa situação para as mulheres pretas e pardas, né? E aqui as barreiras institucionais, a gente tinha visto lá anteriormente as barreiras individuais, agora é a barreira no serviço, né? Esperou muito para ser atendida, teve que aguardar a vaga no leito, parturista atendida as primeiras e outras dificuldades. Então, já está previsto as mulheres em situação de abortamento
sofrer tudo isso por conta do estigma do aborto, da criminalização em torno do aborto. E isso se sobrepõe, né, interage quando a gente pensa a questão do racismo institucional. Né? Isso que o estudo vai mostrar para a gente, porque senão não haveria diferença entre mulheres, né, pretas, pardas e brancas. Todas sofreriam o estigma, mas a gente ainda vê diferença, para além de tudo, ainda vê diferença entre elas. E aqui, as pretas, com uma diferença, inclusive, muito maior, comparada, inclusive, às pardas, né, esperou muito para ser atendida, teve que aguardar vaga. Em todas as situações, elas se destacam e têm apresentam maior percentual. E aqui a gente fez uma análise, né, de regressão logística, também da mesma forma, só que a gente pegou as barreiras, né, todas as barreiras, sim, não, se sofreu todas essas barreiras, ou não, nenhuma delas, e a gente vai ver que em qualquer situação aqui dos modelos, que são questões relacionadas a essas barreiras, como tipo de aborto, condições de chegada no hospital, se chegou de estado mais grave, menos grave, se tem filho, se é casado, educação, idade, todas essas questões que estão em torno aí das barreiras institucionais, e o que a gente observou foi que tudo não alterou, e o que permanece é a ser de cor preta, ou seja, o estudo confirma para a gente o racismo institucional, porque a gente, com todas essas variáveis que têm relação com essas barreiras, têm relação com acesso e com atendimento, não influenciou ali a relação em relação à cor da pele e as barreiras institucionais. E aí, partindo para o final, só para trazer alguns pontos importantes para a gente refletir, a pensar que as reivindicações pela legalização do aborto não pode estar descolado do enfrentamento ao racismo, né? Isso o estudo vai mostrar para a gente que não é possível, e que estrutura nossa sociedade nas suas diversas formas. Para isso, precisamos assinar a estratégia da justiça reprodutiva, que considera mulheres, pessoas com úteros e suas comunidades. Numa sociedade marcada pela hierarquia de raça e gênero, em suas intersecções, os estudos precisam evidenciar as realidades vividas por mais de metade da população, no sentido de assegurar a superação das iniquidades em saúde. O SUS, em seu princípio, é de todos, de todas e de todos. Obrigada. Muito bem, Manu. Muito obrigada. Muito bem. Eu queria agradecer às três pelas excelentes apresentações. Eu acho que eu tinha alguns comentários a fazer, mas tem 3 perguntas que eu queria só sintetizar o que eu acho que é muito importante na fala de cada uma. Eu acho que Sandra trouxe um pouco do quadro atual, né, da situação do aborto aqui no Brasil, a partir das pesquisas, mostrando que o aborto permanece como recurso que as mulheres utilizam diante de uma gravidez não prevista, não desejada, não planejada, e essa tendência que é tão importante de redução das hospitalizações e das mortes, que pode ser, inclusive, revertida agora com a Covid, com tudo que aconteceu com a Covid-19, todos esses fatores macroestruturais que Thalia apresentou. Né? E também, como você pontuou muito bem, os desafios metodológicos em tratar de um tema complexo, de difícil declaração e registro do aborto. Eu acho que Thalia trouxe uma discussão muito também relevante dos atrasos, esse modelo de Tadeusz Meiner, que foi tão, eu acho que útil para entender a tortuosidade, né? A dificuldade dos itinerários das mulheres, tanto na busca, na decisão de procurar um serviço, como em decidindo buscar o serviço, onde você chama a atenção de dificuldades individuais que são, de fato, expressão de marcadores sociais, né? E mostrar os resultados de como, ao chegar no hospital, mesmo em condições boas, as mulheres sofrem discriminação, sofrem aquilo que a gente pode denominar mesmo de violência institucional, tendo seu esvaziamento uterino retardado para além de 10 horas, sem que qualquer explicação técnica possa justificar isso, né? Então, acho que é muito interessante isso. E também Manu, que traz aquilo que eu
acho que algumas autoras, ela inclusive, mostram de como é incontornável discutir aborto no Brasil sem discutir a questão do racismo, né? As mulheres negras estão, tanto desde a condição, do contexto da circunstância, como elas engravidam, da reação própria do parceiro à gravidez, até a dificuldade na busca dos serviços e são objeto de todos os retardos, né? Dentro e fora do hospital. A gente tem 3 perguntas que, como a gente tem ainda 10 minutos, eu vou fazer as 3 perguntas, aí vocês se sintam à vontade de responder, quem quiser responder, e já, depois que responder, já finalizar, porque a gente não tem mais tempo. A primeira foi Caterine Jerônimo Lima, quer dizer, todas as pessoas, são poucas pessoas assistindo, e tem a ver com a pergunta de Caterine, que é o seguinte: é um tema complexo, é difícil falar sobre aborto, a discussão sobre aborto é difícil, até mesmo submissão em temas em revistas. Então, essa é a primeira pergunta. Depois, Karina Cardoso Meira diz que, como ela era estudante de enfermagem, ela via no alojamento conjunto mulheres suspeitas de terem provocado o aborto, colocadas na mesma enfermaria que parturientes. E o terceiro, Camila Giuliani, que diz que o provimento de aborto legal no Brasil deveria ocorrer nos serviços de atenção primária, o que aumentaria o acesso às mulheres. Isso demandaria mudanças legislativas, de modo a disponibilizar não só o misoprostol, mas a mifepristona na atenção primária. Todas elas falam da importância da mesa, da iniciativa do Congresso em inserir essa discussão, e Caterine termina com o mantra, nosso mantra feminista, que é muito utilizado aqui por nós na América Latina: educação sexual para decidir, métodos contraceptivos para não abortar e aborto legal para não morrer. Então, eu queria seguir a ordem: Sandra, Thalia e depois Emanuele. Bom, e eu acho também, Caterine também pergunta, eu acho que isso serve tanto para a Emanuele como para a Thalia, das reflexões sobre a atualidade desses dados após 11 anos de ter percorrido o trabalho de campo da pesquisa. Então, Sandra, por favor. Então, uma pena, né, a gente ter poucas pessoas assistindo o tema, mas o Congresso está com muita oferta, né, Grace? Enfim, eu gostei muito dessa sugestão, né, de trazer a aplicação do misoprostol para a rede de atenção primária. As clínicas da família, pelo menos o que a gente tenha visto aqui no Rio de Janeiro, tem clínicas da família maravilhosas, que eu acho que estariam perfeitamente estruturadas do ponto de vista dos profissionais, né, para fazer esse procedimento. Eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar como uma sugestão e seguir nessa discussão. Então, assim, das perguntas, né, assim, aqui me chamou mais atenção, porque a gente também fez uma revisão sobre o aborto legal, né, as dificuldades, embora legal, como ele ainda também é criminalizado, né, entre aspas. Então, é difícil uma mulher, às vezes, conseguir realizar o aborto legal. E queria fazer um comentário muito curto. Eu fiquei assim, eu já sabia, né, eu já tinha lido, mas eu fiquei chocada com um dos slides da Emanuele, lembrando que a Tara falou, as que chegavam mais graves eram as mulheres pretas, e elas foram as que esperaram mais. Gente, isso é um contrassenso, é de uma crueldade, assim, saber, a gente tem que estar divulgando isso como denúncia. Realmente, assim, vergonha dos colegas, né, dos profissionais de saúde, enfim. Thalia, antes de você falar, Thalia, só um minuto, tem também uma pergunta que eu acho que poderia acrescer as respostas de Emanuele, que é o que vocês acham do termo violência obstétrica para ser empregado às situações de aborto e o termo racismo obstétrico, que é uma pergunta de Camila Giuliani. Por favor, Thalia. Eu penso, Grace, que, na realidade, quando eu coloco aquela unidade de hospital-dia, né? Assim, eu acho que essa proposta da rede básica, eu acho que eu não vejo dificuldade nisso. O que eu vejo dificuldade é como a gente vai lidar para criar uma outra forma de ver o aborto, não é, na sociedade da gente.
E tem a questão da criminalização, tá certo? As mulheres com direito ao aborto, por lei, como foi visto, Emanuele mostrou, elas têm dificuldade de ter acesso ao direito. Aquela situação da menina de Santa Catarina é um escândalo, na minha opinião. Tá certo? Não é a primeira vez que a gente presencia uma situação como aquela no Recife. Alguns anos atrás, teve uma menina de Alagoinha. Alagoinha é um município de Recife. Uma menina de 9 anos grávida de gêmeos. E que grupos se mobilizavam para tentar impedir a intervenção. Isso não existe, gente. Isso é uma falta de humanidade, não tem outra palavra. Então, eu acho que seria importante. Agora, precisaria um investimento para formatar uma outra forma de olhar ao direito da autonomia das mulheres de decidir, não é? Porque, assim, você decide diante de uma impossibilidade, né? Então, eu acho que tem que ser respeitado esse direito, né? Então, para ser criminalizado, eu acho que não. Agora, eu acho que mesmo no aborto legal, ou na atenção aos abortos ainda incompletos, eu acho que poderia ter uma outra forma. Essa exposição das mulheres a espaços das parturientes é uma coisa constrangedora. Eu pessoalmente, claro que isso tem variação de plantão, tem variações entre profissionais, não dá para condenar todos aqui, isso é injusto, tá certo? Isso é injusto. Mas existe profissionais que têm uma visão muito distorcida sobre a questão do aborto. Eu presenciei numa unidade uma médica que não percebeu que eu era médica, estava sentada lá porque a entrevistadora adoeceu, eu substituí para entrevistar um domingo, e ela simplesmente reuniu todas as mulheres de aborto numa sala e deu alta coletiva. E, de repente, as pessoas eram referidas como curetas. Isso não existe, gente. Eu acho que a gente precisa, para poder levar essa atenção para a rede básica, a gente tem que tentar buscar, formatar um outro pensamento sobre essa questão. Não é só nos cursos médicos, não, nos cursos de enfermagem, nos treinamentos das auxiliares de enfermagem, todos os profissionais que formam a estrutura da saúde. Agora, eu acho que isso é muito importante. E até a questão de se você puder, né, ter uma orientação, né, um serviço de comunicação online, que as pessoas com direito a ter o aborto legal sejam orientadas como fazê-lo, por exemplo, usando misoprostol e tendo clareza de quando é necessário procurar um serviço de saúde se não se resolver, eu acho que são questões que têm que ser pensadas, não é? Agora, a militância pela descriminalização do aborto, eu acho que ela é a pauta 1 da nossa agenda. Então, sobre a mistura, né, das mulheres estarem no mesmo espaço das né, as que pariram junto com as que tiveram aborto, independente do tipo de aborto, a gente sabe que isso faz parte do processo mesmo de punição das mulheres, né, e que a gente discute isso, inclusive, como violência institucional, né? Então, a gente vai falar disso muito, sobre isso, inclusive nos estudos qualitativos, desse lugar onde as mulheres... e aí a Thalia já falou sobre esse espaço da maternidade que não deveria estar no mesmo espaço das mulheres que estão em situação de abortamento, até porque profissionais de saúde se propõem a fazer isso, né? Se propõem a punir as mulheres de diversas formas. Sobre essa questão da violência obstétrica e aborto, eu acho, inclusive, que o aborto, a situação de abortamento, as violências sofridas no serviço, que as mulheres sofrem no serviço para finalizar o aborto, é invisibilizado na agenda da violência obstétrica, né? A gente não vê a discussão da violência institucional pelo estigma do aborto também na agenda, assim, com força não tem, né? Na agenda da violência obstétrica. Eu sou a pessoa que faço a agenda das ausências, né? Porque eu falo tanto de aborto como de racismo, então eu faço a agenda dentro da violência obstétrica, a agenda das ausências. Os dois temas são temas que não são, têm sido aí melhorado, mas ainda precisa muito discutir racismo dentro da violência obstétrica, e aborto também, acho que está, inclusive, mais ausente do que
a questão racial, porque a questão racial tem a morte materna que termina ali, trazendo com mais força para a discussão da violência obstétrica. E o racismo obstétrico é um tema muito profundo, inclusive de aporte histórico, não é só uma questão de falar que não dá para falar, tem uma construção histórica por que se constrói esse pensamento de abordar o racismo, a violência obstétrica como racismo obstétrico. Nem estou fazendo isso, mas não é intercambiável, me desculpem, mas o racismo obstétrico tem um processo histórico construído conceitualmente, que não vai dar para a gente tratar aqui. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso no Brasil, né? E pensar se também o que a gente experimenta também tem relação com o racismo obstétrico, né? Então, assim, não dá para discutir mesmo, não dá para falar sobre isso, eu tenho uma opinião, mas aí não vai dar para a gente poder falar disso aqui, porque é uma outra mesa, inclusive, sobre essa discussão que, inclusive, é mais teórica, né, e conceitual, e então não vai dar para tratar disso aqui, né? Mas eu gostaria de agradecer já a mesa, foi ótimo o nosso debate, pena que tem pouca gente, como a gente já sabe, o histórico aí das mesas de aborto tem esse histórico, e pena que é tão importante e a gente não consegue atrair tanta gente, né? Mas, enfim, mas mesmo assim feliz em estar aqui com você e dividindo. Eu acho que Manu falou, e acho que todo mundo falou, e a própria Caterine aqui no chat, é verdade que é isso, é um tema difícil, é um tema que todo mundo gostaria de evitar, não é à toa que ele está ausente da formação dos profissionais de saúde, mesmo dos obstetras, aqueles que vão lidar diretamente com a questão do aborto. Então, eu acho que eu queria terminar, assim, mais uma vez agradecendo o apoio técnico, agradecendo o Congresso, o GT, e dizendo que pode parecer frustrante ou desanimador, depois de tantas décadas, a gente ver uma situação que é muito parecida, não é? E pode ser também desesperançoso a gente estar tendo tudo isso nesse contexto tão adverso que a gente vive nesse momento, mas acho que a gente tem um compromisso ético e político em continuar, né, em responder a isso com a nossa fala insistente sobre o aborto, sobre as ausências, sobre o racismo, né? E fazendo pesquisas qualificadas que possam dialogar com a nossa ação política, com o nosso ativismo acadêmico, mas também com o ativismo fora da academia. Nada vai mudar só com pesquisas. Ontem, um dos homenageados desse congresso foi o epidemiologista Moisés Goldbaum, que eu ouvi um dia falar o aborto é crime no Brasil, o aborto é criminalizado no Brasil, é um problema de saúde pública, mas Deus não quer a solução. Então, assim, tem algo que é muito grave, que é a criminalização. Nós não vamos avançar em assegurar o direito das mulheres ao aborto, sem morrer, sem ser presa, sem sofrer, sem a descriminalização. Mas a descriminalização não é tudo. As argentinas, depois de 15 anos de campanha, em recente debate, eu ouvi uma feminista argentina dizer: nós, antes de despenalizar, despenalizamos socialmente o aborto. Então, é preciso que a gente tenha uma discussão, um debate, e essas falas todas sobre o aborto possam ser amplificadas para outros segmentos sociais, para as próprias mulheres, às vezes, que abortam, internalizam a culpa por causa dessa dimensão moral e religiosa que está sempre presente. Acho que é importante formar profissionais, não é? Assim, os profissionais de saúde não estão apartados da sociedade que eles pertencem. Então, nos hospitais, que são lugares, como Thalia e Emanuele falaram, estruturados para atender mulheres que parem com seus filhos, não é o lugar das mulheres que abortam. As mulheres têm que ir para outros lugares. E os abortos podem ser procedimentos muito simples. Aí a pergunta da atenção primária, a mifepristona não existe no Brasil, ela tem que existir no Brasil, ser regulamentada pela Anvisa e ser disponibilizada, porque a mifepristona, junto ao misoprostol, com abortos precoces, torna essa experiência muito menos dramática e traumática. E temos que
também liberar o uso do misoprostol. Eu não sei se vocês sabem, a Anvisa fez uma recente consulta, o misoprostol no Brasil apenas para uso hospitalar, e mesmo os hospitais que são referência de aborto legal, têm dificuldade com o uso do misoprostol. Então, tem dificuldade de acesso ao misoprostol. Então, o misoprostol, hoje, ele está na Anvisa, ele tem um capítulo específico, como se fosse uma droga perigosíssima, quando existe um corpo robusto de evidências, de pesquisas realizadas aqui fora no Brasil, mostrando que o misoprostol é seguro, efetivo, bem aceito pelas mulheres, com efeitos colaterais autolimitados, plenamente manejáveis. Então, é preciso que o misoprostol possa ser acessível para todas as mulheres, né? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer. O misoprostol hoje é utilizado por enfermeiras e parteiras em muitos países do mundo em uso domiciliar. E, no Brasil, hoje, existe um serviço de aborto legal, Nua Vidas, em Uberlândia, que faz o aborto por telemedicina com misoprostol. Aqui na Climério de Oliveira tem um serviço que acompanha as mulheres, esvaziamento uterino, projeto Athena, com misoprostol. Então, eu acho que há muito a ser feito ainda, há muito a ser feito que pode ser feito, não são coisas que se podem inventar, são coisas que estão aí, são medidas que estão aí plenamente possíveis. Então, mais uma vez, obrigada a todas. Eu espero que essa mesa fique e outras pessoas possam se beneficiar dessa discussão tão legal que vocês trouxeram para nós. Muito obrigada. Tá? Um abraço a todos. Obrigada, Grace. Um grande abraço para vocês, Sandra, Emanuele, Grace. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, obrigada.